Oi, pessoal. Então, a partir do que foi trazido, uma coisa importante que a gente precisa discutir é qual é o papel do psicólogo diante desse sofrimento. Então, a gente não deve dizer para alguém como essa pessoa deve se sentir em relação ao próprio corpo. Não precisa estabelecer qual seria esse corpo ideal. O nosso trabalho precisa ter uma perspectiva ética, crítica e principalmente social. Porque um dos pontos é ajudar a pessoa a compreender como que a própria imagem foi construída. Não é só o que ela enxerga no espelho, mas também como ela pensa, como ela se sente a respeito do próprio corpo, como ela trata, como é essa relação com o próprio corpo. Então, essa perspectiva envolve diversos aspectos. É construída ao longo da vida, a gente sabe disso. E tanto nas experiências que a pessoa estabelece com esse corpo que ela tem e nas relações com o ambiente, seja família, seja amigos, seja relacionamento. Então, essa perspectiva de qual seria o corpo ideal é algo que precisa ser pensado ali na terapia. Então, será que essas ideias que ela tem, que ela aprendeu da cultura, das redes sociais hoje em dia, como que ela traz isso? São verdades absolutas? São questões que são regras que ela estabeleceu e que ela não questiona? Esse olhar que a psicologia traz de forma crítica, que é importante a gente também trazer para a psicoterapia. Outro ponto que eu acho que é importante é ajudar a pessoa a diferenciar o valor que ela tem dela mesma, o valor pessoal, da aparência. Então, o fato de alguém não corresponder a esse padrão estético, que hoje é socialmente difundido aí, não pode determinar a competência, a atratividade dela, ou determinar os relacionamentos e o valor dela enquanto pessoa. Então, nesse aspecto, o nosso trabalho dentro da psicologia é buscar uma relação mais flexível da pessoa com o próprio corpo. E fortalecer a autonomia dela diante das pressões sociais que a gente sofre. Inclusive, a gente sabe que é um aspecto mais influenciável na parte feminina. As mulheres sofrem mais pressão social do que os homens. E ainda assim, os homens também sofrem. Mas como a Lu disse, essas pressões são diferentes para cada gênero. Então, sobre o aspecto ético, é importante a gente reconhecer que a gente fala muito sobre o acolhimento do sofrimento, mas a gente precisa pensar também em não reproduzir ou reforçar esse padrão estético que traz o sofrimento para a pessoa. Porque na faculdade a gente estuda aí o impacto da cultura na subjetividade das pessoas, só que na vida real a maior parte das pessoas não para pensar sobre isso, né? Não tem nem tempo, tá lá trabalhando, estudando e não para pensar em como a mídia, como a cultura influencia não só na construção da subjetividade, mas como é essa relação, como ela se percebe e como ela percebe as outras pessoas. E aí, se a pessoa acredita que ela só vai ser feliz, aceita, valorizada quando ela emagrecer ou quando ela tiver um corpo que ela sonha, é papel de nós, psicólogos, trazer justamente a compreensão de onde que isso surgiu e evitar confirmar essa ideia. Então, investigar de que forma que essa associação foi feita, essa construção de que é biopsicossocial, fornecer para a pessoa os elementos para ela ter essa perspectiva crítica de onde surgiu esse conceito que ela tem dela mesma, do corpo do outro. E isso é particularmente importante porque quando a gente fala aí sobre peso, sobre modificação do corpo, a pessoa que passa por um processo de emagrecimento modifica a parte física, o corpo físico, mas não necessariamente a relação que ela tem com o corpo dela. Então, algumas coisas importantes de investigar são a autocrítica excessiva, a comparação social, o nível de insatisfação que ela tem com o próprio corpo e padrões muito rígidos de avaliação de aparência, seja dela mesma ou seja de outras pessoas. Então é importante saber que promover saúde não pode significar reproduzir gordofobia ou estigmas relacionados ao peso, ao corpo. E a atuação ética deve promover essa autonomia, o pensamento crítico e a autoaceitação. E por autoaceitação, não quero dizer assim que a pessoa tem que aceitar tudo, todas as características dela, porque a gente sabe que a gente é construído aí com muito viés negativo sobre as questões da aparência, né? Mas aceitar que aquele é o corpo que ela tem, e se ela quer mudar, a partir de onde que ela vai promover essa mudança, né? E não só da parte física, mas também a parte psicológica, né? Deixa eu mudar aqui. Um perfil que eu queria conversar com vocês é sobre essa jornalista que eu encontrei há um tempo atrás. Eu segui ela durante bastante tempo e ela fala sobre essa questão de como a mídia social altera, né, a imagem que é transmitida de uma pessoa. Então, eu vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês um vídeo. Vamos ver se ele vai abrir. Aqui, quando eles falam que o online não é real, é porque ele realmente não é real. Se ele porque aí ela mostra o corpo verdadeiro dela, que é um corpo normal. Aqui ele parece padrão, né? Que a gente chama, não aparece a celulite da mulher, não aparece a barriga, a pose, a luz, a iluminação, tudo isso influencia. E ela mostra o corpo real dela, que é diferente daquilo que muitas blogueiras, digamos assim, colocam na rede social. E aqui tem uma foto de capa de revista. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui.
em que ela mostra que esse é o corpo real, esse é um corpo que tem celulite, que tem marca, ela foi mãe há um tempo atrás, ela tem filhinha, então é muita pressão psicológica em cima das mulheres para ter esse corpo perfeito padrão, sendo que o corpo da gente passa por modificações durante a vida inteira. E agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre a questão de, além do atendimento individual, a gente vê muito essa questão na terapia, mas parar para pensar um pouquinho, quais são outras possibilidades de atuação do psicólogo. Então, quando a gente fala que essa coisa do corpo é um fenômeno social, cultural, significa que a prevenção também precisa alcançar espaços em que esses padrões são reproduzidos e produzidos também, né? Então, desenvolver algumas ações de psicoeducação sobre imagem corporal, sobre autoestima, sobre a comparação social. A gente pode pensar em rodas de conversa, em grupos de escolas, universidades, em serviços de saúde. E é importante que a gente pense como a gente vai trabalhar esse tema nas redes sociais. Por quê? A psicologia, né, pode também contribuir para políticas públicas sobre regulamentação das redes, com pesquisas sobre a influência das redes sociais sobre o indivíduo e como isso se relaciona com os transtornos psicológicos. A gente também pode pensar em ações interdisciplinares de prevenção aos transtornos alimentares e enfrentamento de gordofobia e estigma relacionado ao peso. Então, a proposta que a gente quer trazer para vocês é que a gente pense sempre com uma visão mais crítica, tanto do que é reproduzido na rede social, a mensagem que a gente transmite, como a gente trata o nosso paciente, a nossa paciente, e trazer uma consciência de que aquilo que aparece nas redes é muito selecionado, é editado, e o algoritmo tende a promover questões relacionadas ao padrão estético. Então, a gente sabe que perfis de pessoas brancas, pessoas consideradas dentro do padrão, pessoas que colocam na rede social postagens com biquíni, com roupa de banho. Teve uma blogueira que eu segui durante um tempo que ela fez um teste, ela fez um teste ali na rede social em que ela produziu fotos utilizando biquíni e se maquiando, e ela percebeu que o algoritmo entregava mais o conteúdo dela quando ela trazia essas questões nos vídeos dela, nas postagens dela. Então, por fim, eu queria dizer para vocês que acho que a principal contribuição ali da psicologia, né, dos psicólogos, é apontar esses caminhos, tanto para as pessoas que vêm até a gente, como em rede social mesmo, para trazer uma relação mais saudável do corpo e questionar esses padrões que causam tanto sofrimento, seja para homens, mas principalmente aí para as mulheres. Tá bom? Obrigada.